conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido, mas na prática nem sempre é assim. Muitas vezes encontramos previsões orçamentárias irreais, serviços de baixa qualidade, pedidos de reequilíbrio financeiro sem embasamento e até rescisões contratuais. Meus convidados são o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa e Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. E o Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli Sociedade de Advogados. Sejam muito bem-vindos ao programa. Muito obrigado, Natália. Um prazer estar aqui. Obrigado, Natália. Agradeço pelo convite de estar aqui ao lado de profissionais tão competentes como você, né, companheira de longa jornada, e o Dr. Reinaldo, além de colega, um grande amigo. Obrigada. O prazer é nosso. Leandro, eu vou começar com você. Nessa interação entre o público e o privado, como garantir a contratação de um serviço de alta qualidade? É muito comum que a gente seja induzido na interpretação de que a concorrência sempre reflete na contratação do melhor profissional. E isso, na prática, não é realidade, né? E a própria lei, ela traz algumas alternativas para que isso não seja somente dessa forma. E nesse caminho, né, sobretudo para a contratação de prestadores de serviço de alta performance e alta qualidade, ela traz uma figura muito importante que, no âmbito jurídico, é chamado de inexigibilidade, que é uma contratação sem licitação. Reinaldo, e o que é a inexigibilidade, então? Muito bem, Natália. A inexigibilidade de licitação é uma categoria de contratação pública. Como regra geral, está na nossa Constituição, artigo 37, inciso 21, as contratações públicas devem ser precedidas de procedimento licitatório, que é o que o Leandro falava, uma das modalidades possíveis é a concorrência pública, temos o pregão também. E para algumas outras hipóteses, a lei ou dispensa ou inexige a licitação. No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar, por exemplo, contratações entre entidades da administração pública em que não é necessário estabelecer competição. E o que seria a notória especialização e como demonstrá-la? A notória especialização é um conceito jurídico que reúne um elevado grau, como como a própria expressão diz, de especialização, ou seja, titulação acadêmica, experiência anterior do profissional que tenha uma notoriedade no âmbito da sua atuação. Então, por exemplo, no âmbito da advocacia, se um profissional tem mestrado, doutorado, é professor e, além disso, exerce a função advocatícia em cortes superiores, nos tribunais, com casos relevantes, ele consegue comprovar uma notória especialização. E isto, Natália, é o que nivela a inviabilidade de competição, porque cada profissional de notória especialização é que constrói o seu próprio currículo, o seu próprio campo de especialidade de tal maneira individual que torna incomparável a trajetória do Leandro, do Reinaldo, da Natália, por exemplo, e torna impossível a competição. Leandro, e como garantir que essa contratação vai ser realmente útil para a administração? Na administração pública, a própria lei já traça ali diretrizes expressas de como garantir que isso vai ser feito. Por exemplo, né, ela traz a definição de que você precisa fazer um termo de referência, um estudo técnico preliminar antes de cogitar a contratação, que vai realmente aprofundar naquilo que realmente a administração precisa, né, e a justificativa da própria contratação. Uma vez definido isso, você tem um parâmetro para poder dar o próximo passo, que seria a abertura do próprio processo de contratação. Dentro da lógica do ente privado, ele precisa realmente se organizar para prestar aquele serviço. E como? Tratando da governança do seu projeto. O fiscal do contrato vai auxiliar para determinar se aquilo realmente foi entregue ou não. E esse conjunto todo é que vai trazer uma segurança desde a fase da contratação até o final da execução de serviço, que aquilo tudo que foi tratado inicialmente e contratado foi devidamente entregue e o serviço devidamente prestado. Reinaldo, e para garantir mais segurança e transparência, o que os órgãos de controle recomendam quando se realiza contratações por inexigibilidade de licitação? Natália, como qualquer contratação pública, a contratação do início ao fim, durante também a execução do contrato administrativo, está sujeita aos diversos órgãos de controle, tribunais de contas, Poder Judiciário, Ministério Público.
Mas eu destacaria no âmbito da inexigibilidade de licitação 3 momentos. Em primeiro lugar, a fase interna, que o Leandro já falou muito bem, que é a motivação administrativa da razão pela qual ela precisa fazer essa contratação. Ali, eu diria, está a raiz de todas as soluções e de todos os problemas. E não digo nem problema de irregularidade na contratação, mas irregularidade na formalização, porque às vezes a entidade precisa muito do serviço, mas não documenta adequadamente a necessidade. O segundo documento que eu destacaria seria a indicação do profissional a ser contratado. Porque como não há licitação, e há sim um âmbito de discricionariedade para escolher exclusivamente entre os profissionais de notória especialização, é preciso motivar essa confiança depositada na especialização, para que esse critério, apesar de subjetivo, seja controlável objetivamente. E o meu terceiro ponto que eu destacaria seria a fase de execução do contrato. Documentar exaustivamente todo o âmbito da execução, para que o órgão de controle tenha total tranquilidade, como qualquer contratação pública, de que o serviço foi efetivamente prestado. Esses seriam os três momentos principais que eu indicaria. Reinaldo, e como a Lei 14.133 busca evitar abusos e garantir que as escolhas sejam realmente técnicas e fundamentadas? Natália, eu creio que é preciso desmistificar, porque muita gente fala, porque contratação direta, né, Leandro, não é com licitação, seja dispensa ou inexigibilidade, que isso abriria margem para contratações absurdas, como, por exemplo, o parente do prefeito, o sobrinho, coisas assim que não tem nada a ver. Em primeiro lugar, tem que ser um profissional de notória especialização, e notória especialização não é qualquer um que ostenta, são raros. Em segundo lugar, ainda que ele tenha, se ele for parente do mandatário, o artigo 14 da Lei 14.133 proíbe que qualquer parente do mandatário tenha, ou do profissional que trabalha no órgão de compras, de contratação, exerça qualquer tipo de contrato com o poder público. Da mesma forma, qualquer um que mantenha vínculos de naturezas várias no âmbito do direito. Vínculo trabalhista, se for um empregado ou tiver uma relação de qualquer natureza, civil, empresarial, não tem menor hipótese de participar nem de licitação nem de contratação direta quem tem esse tipo de impedimento objetivo. Então, eu diria que o funil da contratação direta por inexigibilidade é muito mais restrito que uma concorrência pública, porque, na verdade, você eleva muito o nível de exigência para notória especialização, que não se exige de uma mera concorrência em que a amplitude de participação é muito maior. Portanto, eu acho, inclusive, o âmbito da inexigibilidade mais segura do que uma concorrência pública. E eu agrego, Reinaldo, aproveitando o seu gancho, que quando se fala também na contratação por inexigibilidade, isso desperta maior interesse das autoridades, né? Seja no âmbito dos tribunais de conta, no âmbito das câmaras de vereadores, por exemplo, em contratações com prefeituras. E isso tudo traz também, não deixa de ser, né? Não deixa de trazer também uma segurança maior, porque é sinal de que aquilo tudo está sendo absolutamente fiscalizado por quem tem autoridade para fazê-lo. Reinaldo, e depois de um tempo da promulgação da 14.133, vocês enxergam avanços em relação à legislação anterior? Natália, em matéria de inexigibilidade de licitação, o texto mudou muito. O texto anterior da Lei 8666 de 1993 tinha duas palavrinhas ali que geravam muita divergência jurisprudencial. O Leandro vai lembrar bastante disso. Porque se dizia que era inviável a competição, artigo 25, inciso 2 ou 3, no caso de contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular. E aí, essa natureza singular, mesmo nas cortes superiores, uns entendiam que a natureza singular era do prestador, outros entendiam que a natureza singular era do objeto dos serviços, e que aí cada objeto seria singular, seria incomparável. E confesso a você que eu assisti a alguns julgamentos em que mesmo os integrantes da mesma turma julgadora falavam de objetos distintos, um falando de singularidade do prestador, outro do objeto do trabalho, dizendo que estavam concordando, mas não estavam falando a mesma coisa. Isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Felizmente, a Lei 14.133 trouxe em linguagem explícita de língua portuguesa, dizendo de natureza predominantemente intelectual. Então, eu creio que o avanço linguístico que a nova lei trouxe propiciou muito mais segurança jurídica, né, Leandro? E acho que isso já é visível, não apenas no âmbito da própria administração pública, como dos órgãos de controle. Afinal de contas, eles estão sujeitos a exigir os requisitos da lei. E o requisito da lei hoje é muito mais transparente e claro para o aplicador. Sem dúvida. Então, a gente vê realmente que os tribunais hoje estão consolidando o entendimento de acordo com o dispositivo legal para eliminar essas divergências, como o Reinaldo disse, até dentro das próprias turmas.
Isso realmente é uma segurança jurídica para quem, não só para quem presta o serviço, como também para quem contrata. Leandro, e para a gente concluir, qual é o diferencial que a contratação por inexigibilidade traz para o ente público? Perfeito, Natália. Essa pergunta é bem importante, né? Acho que a gente começou inicialmente tratando um pouco disso, mas é importante ficar claro que bate justamente naquele assunto de que nem sempre se consegue com a concorrência contratar o melhor profissional, né? A inexigibilidade, então, concretiza isso tudo. Por quê? O profissional de alta performance não vai participar da concorrência. Essa geralmente é a regra, porque ele está acima disso, né? E quando se fala nessa inviabilidade dessa competição, aí que ele entra, né? Com critérios ali objetivos. E muitas vezes a administração pública não consegue, inclusive, qualitativamente classificar a necessidade. E tem essa possibilidade de interação com esse prestador para construir essa necessidade ou esse produto em conjunto. E isso realmente é o grande diferencial. É quase que equiparar, guardados os critérios, com uma contratação privada, né? Mas, claro, seguindo as diretrizes que a lei permite e os critérios ali estabelecidos. Leandro, eu concordando contigo, diria que a inexigibilidade de licitação se destina exatamente a proporcionar para a contratação pública a seleção de aspectos subjetivos do prestador de serviço. São exatamente aqueles elementos que um edital, que tem por princípio, numa licitação pública, o julgamento objetivo, não consegue captar. Então, por exemplo, você precisa contratar uma empresa de consultoria para determinado programa de governo do mandatário. O mandatário tem que depositar confiança de que aquela consultoria é convergente com o projeto democraticamente eleito. Imagina se ele fizer uma concorrência e ganha a empresa do adversário. Seria absolutamente incompatível com o regime democrático. Então, são elementos subjetivos que o edital de licitação não é capaz de captar. Da mesma forma, o serviço advocatício, relação de confiança, são elementos que garantem um grau de qualidade e até de comprometimento para a entrega para a administração pública que seguramente o edital de licitação não proporcionaria. E é para esses casos em que elementos subjetivos do prestador são necessários para salvaguardar o interesse público em demanda é que se destina a inexigibilidade de licitação. Eu costumo exemplificar, Reinaldo, e para facilitar talvez a compreensão, é como se fosse uma contratação em futebol quando você quer contratar um craque para o seu time. E realmente, quando você tem 2 craques, você não consegue estabelecer ali em critérios objetivos qual é melhor. Cada um de nós aqui vai ter uma opinião. Por exemplo, você quer o Messi no seu time ou você quer o Cristiano Ronaldo? E é isso que se permite, é a discricionariedade em termos técnicos, que permite que você escolha, dentro da sua lógica de trabalho e etc., contratar aquele profissional que melhor se adequa. E foi interessante o seu exemplo, Leandro, que é Messi e Cristiano Ronaldo. Não pode pôr um Leandro e Reinaldo notória, né, e uns pernas de pau. Então, o exemplo é esse mesmo, né, de que não é uma contratação insegura. Ao contrário, é mais segura ainda, você seleciona lá em cima. E garante o resultado, que é o objetivo principal. É isso. Eu queria agradecer muito pela entrevista, pela presença de vocês e desejar sucesso. Muito obrigado, Natália. Agradeço também a Rede Bandeirantes. Um prazer estar aqui com vocês. Muito sucesso para vocês também. Obrigada. Agradeço também, Natália. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos em frente. Obrigada. De fato, a Lei 14.133 traz as ferramentas necessárias para aprimorar as contratações públicas e garantir melhores resultados. O que é importante é que esses instrumentos sejam bem aplicados em benefício de toda a sociedade. O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e os outros programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! Gestão com Identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.